Louvado seja o nome do nosso Deus, amém? Quem está feliz aí, dê um aplauso bem forte a Deus aí. Pode se assentar, amém? Ontem nós tivemos o nosso jantar dos namorados. Quem foi aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Foi muito bom. Ano que vem nós vamos fazer num lugar onde nós vamos ter um espaço muito maior e onde todos vocês vão poder estar. Amém? Amém ou não? Mas ontem realmente foi uma noite incrível. Eu quero parabenizar o casal Jorge e Andréia pelo trabalho lindo que fizeram. Dê um aplauso a Deus pela vida deles. Parabéns, Jorge, Andréia. Vocês são incríveis. Foi tudo muito lindo, tudo perfeito. Foi maravilhoso. Parabéns. Que Deus continue abençoando vocês e toda a equipe. Amém? Eu quero só reforçar um pouquinho o que o pastor Ronaldo falou sobre a escola bíblica. Nós aqui na Belém Church, nós entendemos que aquilo que vai sustentar... Acende um pouquinho as luzes aqui embaixo, acende. O que vai sustentar a vida de um cristão é realmente a palavra. Amém? Se você não é firmado na palavra, qualquer ventinho vai acabar te derrubando. Então você precisa aprender a palavra. Porque quando você aprende a palavra, é a palavra que te sustém. É a palavra que te fortalece, é a palavra que te deixa de pé. Eu amo a palavra de Deus. Eu gosto de estudar a Bíblia. Cada dia mais que eu leio, mais eu me apaixono por Jesus. Porque a palavra, ela não tem fim. Quando você acha que conhece alguma coisa, você entende que não conhece nada. Você lê um versículo, Deus fala contigo. Passado um mês, você lê o mesmo versículo, Deus fala contigo de uma forma diferente. E todas as vezes que você vai lendo esse versículo, Deus vai se manifestando e vai trazendo coisas dentro daquela palavra que você necessita aprender para que você possa ficar de pé. Eu quero que coloque aqui na tela o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração, que diz assim: guardadores da glória. Responde, fala comigo assim: guardadores da glória. Coloca aqui, por favor. Depois a gente passa. Guardadores da glória. Paulo, ele escreveu a carta aos Coríntios, né? E aqui no capítulo 4, eu quero que você acompanhe comigo aqui na tela, 2 Coríntios 4, 7, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. E para fechar o 12, de modo que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. O que Paulo estava dizendo aqui, mas antes de entrar no texto, eu quero que você feche os teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração. Pai, eu quero te adorar por este dia, pedir que eu possa ser simplesmente um instrumento teu nesta noite. Que a tua palavra, através do teu Espírito, possa fluir entre nós. Toma por completo, Senhor, todos os pensamentos aqui nesta noite, e que todos eles sejam levados cativos ao teu altar. Essa noite é tua, esse povo é teu, eu pertenço a ti, Pai. E nada, eu te peço, venha sair do teu controle, no nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso bem forte a Deus. Coloca retorno para mim. Amém. Esse texto é um texto que eu sou apaixonado, porque o que Paulo fala ali para a igreja de Coríntios é que ele estava querendo dizer que ele era um vaso de barro,
que a verdadeira essência não estava nele, mas sim aquilo que ele carregava. E esse texto, se você parar para refletir, ele se encaixa nos dias de hoje perfeito, na vida de cada um de nós. Todos nós temos problemas, todos nós temos aflições, todos nós temos angústias. E quando nós paramos para refletir, por maior que seja o nosso problema, Deus sempre traz uma solução para o nosso problema. Por maior que seja o nosso desespero, Deus sempre tem uma saída para nos revelar. Por pior que possa parecer a angústia, o problema que você está enfrentando, no final sempre vai dar certo. O que nós que conhecemos a Jesus precisamos acreditar é que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. E eu, baseado nesse texto, eu fui estudar um pouco sobre o barro, sobre o vaso. Eu já ouvi algumas pregações sobre o vaso, sobre o olheiro. O profeta Jeremias, no capítulo 18, a Bíblia diz que Deus chama o profeta e diz para o profeta para ele descer até a casa do olheiro, que Deus queria falar com ele. Jeremias, ali no capítulo 18, ele chega, e no momento em que ele chega à casa do olheiro, ele percebe um olheiro trabalhando num barro e fazendo um vaso. Tem um momento que aquele vaso, ele dá um problema, ele é desfeito. Aquele olheiro, ele acaba por completo com aquele vaso e faz um novo vaso. E Deus começa a ministrar na vida do profeta Jeremias através de uma atitude. Porque quando você para ler o Antigo Testamento, todas as vezes que Deus queria falar com o povo, Deus usava um profeta e ele usava as situações para poder revelar para o povo aquilo que ele queria falar. Quando você vai lá para o livro do profeta Oséias, você vê Deus dando uma ordem para que Oséias, um profeta, se casasse com uma prostituta. Oséias se casa com uma prostituta, tem 3 filhos com ela. O texto diz que tem um momento em que essa mulher, Gomer, ela resolve largar Oséias e ir para o mercado, ela começa a se colocar à venda. A Bíblia diz que Deus manda Oséias ir lá comprar novamente a sua esposa para que ele pudesse voltar a ter uma relação com ela. O que Deus estava mostrando para aquele povo naquela época é que assim era a relação de Deus com o povo. O povo se prostituía com outros deuses, o povo adorava outros deuses, mas o amor de Deus pelo povo era tão grande, que Deus, através de uma atitude de um profeta se relacionando com uma prostituta, Deus começa a mostrar para aquele povo que, independente das atitudes daquele povo, o amor de Deus por aquele povo não havia mudado. Quando você vai estudando a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, você vai perceber que a todo instante Deus falava com o povo através de situações. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos perceber que começa-se ali uma era da graça. Paulo, tomado pelo Espírito de Deus, ele começa a falar à igreja de Coríntios, dizendo que, na verdade, a manifestação da glória de Deus, ela só ia acontecer se tivessem vasos de barro que entendessem que eles não eram nada, mas que a verdadeira essência e a glória estava no vaso, mas o vaso não tinha valor. E aí à tarde eu comecei a pensar e comecei a conversar com Deus para entender um pouco mais aquilo que Deus queria falar comigo para que eu trouxesse para a igreja. E aí eu vejo minha querida pastora Andréia falando de perfume. Deus à tarde começou a ministrar o meu coração e Deus começou a falar comigo: Leonardo, você repara que quando você vai numa perfumaria, você compra um perfume, você paga um valor alto por aquele perfume, mas quando aquele perfume ele acaba ou a quantidade de líquido que ali dentro cai no chão ou que se perde, aquele frasco ele passa a não ter mais valor. Quando nós compramos uma água, a água tem um preço, mas depois de consumido o líquido que existe aqui dentro,
essa garrafa ela passa a perder o seu valor. Tudo na vida é assim. Quando somos úteis para alguém, temos um grande valor. Quando as pessoas acham que nós não temos mais utilidades para elas passam a não enxergar mais o verdadeiro valor que há em nós. Mas o que eu quero nessa noite contigo é que nós possamos entender que o importante não é quem somos, mas sim aquilo que carregamos dentro de nós. Quando você carrega algo com você, e que esse algo que você carrega é poderoso, você passa a perceber que o ambiente em que você vive, o lugar aonde você se relaciona, tudo começa a ser diferente. Maria só foi Maria e só continua sendo Maria, não por quem ela é, mas sim por quem ela carregava. Maria carregava dentro dela o Salvador, e por isso Maria foi quem foi. Paulo só foi quem foi porque Paulo carregava algo dentro dele que era diferente do que todos naquela época carregavam. Quando você olha para José, José tinha vários irmãos, mas José era diferente dos seus irmãos, porque José carregava dentro dele uma coisa chamada fidelidade. O ambiente em que você se encontra, o ambiente em que você vive, o ambiente aonde você trabalha, tudo isso não pode mudar aquilo que você carrega dentro de você. Mas aquilo que você carrega precisa mudar o ambiente em que você vive. Então Paulo começa a explicar para aquele povo que a verdadeira essência, eu queria que você colocasse novamente aqui o versículo 7. A verdadeira essência não estava nele, mas a verdadeira essência estava em Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quando achamos que somos alguma coisa, temos a certeza e a convicção que nada somos, porque a verdadeira essência não está em nós, mas sim em Deus. Essa igreja é linda, essa igreja é suntuosa, mas eu pergunto para você, se a glória de Deus for arrancada de dentro desse lugar, de que adianta nos reunirmos aqui? O importante não é o local, mas sim aquilo que está dentro dele. O importante não é você sair da sua casa para vir aqui simplesmente para buscar a Deus, mas principalmente para oferecer para Deus aquilo que você já carrega. Mas pastor, você não conhece a minha história de vida, você não sabe o que eu estou passando, você também não sabe o que eu passo. Mas o que me deixa mais apaixonado por Jesus é que Jesus, Ele te ama e Ele me ama com todas as nossas debilidades. Ele sabe que aquilo que nós carregamos é aquilo que move o coração dEle. Quer que eu te dê um exemplo? Você só está aqui essa noite porque você ama o Senhor. Porque independente se você veio dar ou se você veio buscar, você sabe que Ele é a solução. Por isso você está aqui, e é isso que você carrega que faz com que o Senhor se apaixone por você. E Paulo ali começa a explicar para aquele povo que a verdadeira essência estava dentro do vaso de barro. E como eu disse para vocês, eu comecei a estudar um pouco sobre o barro e sobre o vaso. E eu pude perceber que o vaso de barro, ele tem 7 estágios até ele se tornar um vaso precioso. E o primeiro estágio é a escolha do olheiro pelo barro. Os geólogos, os estudiosos dizem que existem mais de 200 tipos de barro. Mas poucos barros pode-se fazer um bom vaso. E aí quando nós voltamos para a Bíblia, em João capítulo 15, versículo 16, a Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos Ele, mas Ele escolheu a nós, para que nós pudéssemos ir e dar frutos, e que o nosso fruto permaneça. Então nós somos o barro, Ele é o olheiro. A primeira coisa que acontece é que Ele nos escolheu para estarmos aqui esta noite, ouvindo aquilo que Ele tem para nos dizer.
O segundo estágio é peneirar o barro, é tirar as impurezas. O barro, quando ele é tirado da terra, ele vem com muitas pedras, ele vem com galhos secos, ele vem com muitas coisas, muitas impurezas junto com ele. E é necessário que esse olheiro ele possa tirar tudo isso. E são essas pedras que nós chegamos diante da presença de Deus. Pedras de tropeço, galhos secos, frustrações, decepções que o mundo nos causaram. Viemos para a casa de Deus cheio de feridas, cheio de achismo. Achamos que não tem solução para o nosso problema, que nós nascemos assim, vamos morrer assim. E é nesse momento que o olheiro ele pega a mim e a você, e ele começa a tirar todas as impurezas que nós temos, para que ele comece a preparar todo o processo, para que nós possamos nos transformar em um vaso verdadeiro para carregar a sua glória. O terceiro estágio é um estágio um pouco mais dolorido. É um estágio onde o olheiro ele pega o barro depois de limpo, depois de ser tirado as impurezas, e ele começa a amassar esse vaso, esse barro. Ele começa a molhar o barro, e molhar fala de água, a água fala de palavra. Então, quando nós chegamos na presença de Deus, é necessário a palavra começar a nos moldar, começar a nos amassar. Nós vamos ouvir coisas que nós não queríamos ouvir, mas era necessário que nós pudéssemos ouvir, para que as promessas de Deus viessem se cumprir na nossa vida. Porque afinal de contas, nós não podemos pegar qualquer barro e fazer um vaso. Até podemos fazer, mas esse vaso, no último estágio, que é o estágio que ele vai para o fogo, com certeza ele vai trincar. E toda a essência que foi feita para se carregar dentro desse vaso, ela vai embora. Isso tem acontecido nos dias de hoje. Pessoas que chegam à presença de Deus e que querem ver a sua vida transformada da noite para o dia. Deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus. O Deus que está aqui falando nessa Bíblia, na tua Bíblia, não é um Deus que vai fazer as coisas do jeito que você deseja. É um Deus que vai fazer as coisas do jeito que Ele determina. E esse Deus, Ele é um Deus que te ama tanto, porque Ele não pensa só no momento em que você vive, mas Ele pensa quem você vai ser lá na frente. E aí esse Deus, esse olheiro, Ele pega esse barro, Ele amassa esse barro, Ele joga água, Ele prepara, Ele vai amassando, 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 para que esse barro possa estar preparado para o estágio seguinte. Você repara que os estágios, eles não podem ser pulados. Você não pode simplesmente pegar um barro e levar ele direto para o fogo. Ele primeiro precisa ser limpo, depois ele precisa ser amassado, e depois de amassado, depois de ser mexido, vem um outro estágio, que é um estágio da curtição. Esse barro, ele é colocado de lado e é colocado uma lona sobre ele, para que ele possa ficar curtindo aquele processo que ele passou. E esse é um dos estágios talvez mais importantes no processo, porque é um estágio onde você é colocado de lado e parece que ninguém está olhando para você, que as pessoas esqueceram de você, e principalmente o olheiro que trabalha contigo. Mas é preciso você ser colocado de lado para a curtição, para começar o processo de amadurecimento na tua vida. O mesmo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 11, ele diz que quando ele era menino, ele agia como menino. Mas quando ele se tornou adulto, ele deixou para trás as coisas de menino. Então o barro, quando ele chega na mão do olheiro, esse barro ele é tratado, ele é limpo, ele é tratado. E depois de tratado, esse barro, ele precisa amadurecer, ele precisa ser curtido. Ele precisa sair do estágio de leitinho para as coisas sólidas. E depois de curtido esse barro,
esse barro é colocado de lado para ele secar. Ele precisa ser deixado de lado para que tudo aquilo que estava úmido possa secar. Os resíduos que ainda existiam do processo da lavagem precisam secar na vida desse barro. Depois vem um outro processo, que talvez seja o processo mais importante na vida do barro, na vida de um barro. É o processo para onde ele vai, para a roda e para as mãos do olheiro. Depois de ser curtido, depois de ser secado, esse barro, ele vem para as mãos do olheiro. E preste atenção nisso. É o olheiro que vai dar forma para o vaso. E não o vaso que vai determinar como ele vai ser. O olheiro pega o barro, ele amolece novamente o barro, e ele começa a trabalhar numa roda, fazendo com que o barro fique girando, girando, girando e girando, passando por um ciclo. E roda, perdoa, até me engasguei. E roda fala de ciclo. E ciclo é o que nós precisamos passar, eu e você precisamos passar por um ciclo nas mãos do olheiro, para que nós possamos estar preparados para receber a forma, o formato que ele tem para cada um de nós. E o que me deixa apaixonado é que quando você vai viajar para algum lugar assim, de campo, normalmente você passa pela estrada e você vê muitos vasos de barro. E você vê vasos de todos os formatos. Vaso grande, vaso pequeno, vaso gordo, vaso magro, vaso baixo, vaso fundo, vaso raso. Tem vários tipos de vasos. O olheiro, ele faz o vaso conforme a vontade dele para o vaso. Vão ter vasos que ele vai fazer um pouco mais profundo, porque ele sabe que pode derramar coisas a mais naquele vaso. Existem outros vasos que vão ficar um pouco mais rasos, porque não vai ter estrutura para receber um peso para carregar dentro daquele vaso. E o olheiro vai dando forma e ele vai fazendo o vaso conforme a sua vontade. E uma coisa que é muito especial é que o olheiro, quando ele está fazendo o vaso, mas por algum motivo aquele vaso saiu alguma coisa diferente daquilo que ele queria fazer, ele desfaz todo o vaso e ele faz novamente. Ele não pega algo que estava ruim e continua dando forma, mas ele desfaz e faz novamente. E antes de entrar no último estágio do vaso, eu ontem estava conversando no jantar com meu querido pastor Romulo e a pastora Jéssica, e eu estava falando com eles que quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos perceber dois reinados. Nós vamos ver um reinado de Saul e um reinado de Davi. Quando nós olhamos para Saul, nós vamos perceber que em termos de coisas, vamos dizer assim, erradas, Saul fez coisas aos olhos humanos muito menores do que Davi fez. Davi pecou muito mais, a gravidade do pecado de Davi foi muito maior do que o de Saul, aos olhos humanos. Porque qual foi o problema de Saul? Deus deu uma ordem para que Saul matasse todos os amalequitas. Ele poupou a vida do rei Agag e das coisas melhores do seu rebanho. Ele precisava esperar o profeta Samuel vir para sacrificar. E quando ele vê que o profeta está demorando, preste atenção aqui. Quando ele vê que o profeta está demorando, ele toma a decisão de fazer aquilo que ele não foi chamado para fazer. Porque a Bíblia diz que ele estava preocupado com aquilo que o povo estava esperando.
ele estava preocupado porque estava demorando o profeta chegar e ele estava com medo do povo ir embora. É o que diz a Bíblia. E ele sacrifica. E quando o profeta chega, o profeta pergunta: mas o que você fez, rapaz? Não, você estava demorando e eu resolvi sacrificar. Ok. A partir de hoje, Deus vai tirar o reinado de você e vai dar para outro, melhor do que você. Aí Deus levanta um homenzinho pequeno, um jovem, um menino, cuidando das ovelhas do seu pai. Um menino que quando se torna um rei, a Bíblia diz que Deus diz para ele que ele poderia ter as mulheres que ele quisesse. Mas ele resolve ter uma mulher, que era a mulher de um homem de sua confiança. Além de adulterar com a mulher daquele homem que era fiel a ele, ele ainda se torna um assassino. Ele coloca aquele homem à frente de uma batalha, de modo que aquele homem viesse a morrer. E eu pergunto para você, aos olhos humanos, o pecado de Saul e o pecado de Davi, qual foi o pior pecado? E por que Deus honrou muito mais Davi do que honrou Saul? Porque o problema não é quem eles eram, mas sim aquilo que eles carregavam. Um carregava a vontade, a necessidade de ser olhado e ser admirado pelo povo. Porque quando o profeta Samuel chega e fala com ele que ele não deveria ter sacrificado, ele pede para o profeta, para que o povo, para que ele pudesse ser olhado pelo povo e não passasse por aquela vergonha. Já Davi não se preocupava com aquilo que iam pensar a seu respeito. Quando ele traz a arca para Jerusalém, a Bíblia diz que a sua mulher, Mical, está lá atrás da janela olhando. A Bíblia diz que Davi entra em Jerusalém dançando e se despindo. Davi chega arrancando a roupa. A sua esposa olha para ele e fala assim: você está parecendo um vadio. As suas funcionárias aí olhando tudo isso, e como é que você faz uma coisa dessa? Davi não estava preocupado com aquilo que pensavam a seu respeito, mas sim com aquilo que ele carregava dentro dele. Davi olhava muito mais para aquilo que Deus ia ver dele, do que aquilo que o povo iria admirar ou não dele. E o que Deus colocou no meu coração essa noite é exatamente isso. Aquilo que nós carregamos é muito mais precioso do que aquilo que nós queremos mostrar. Existem valores internos que talvez ninguém vá conhecer, mas são valores que Deus conhece, por isso Deus faz diferença entre um e entre outro. Entenda uma coisa, Deus não faz acepção de pessoas, amém? Mas Deus, Ele tem os seus íntimos, aqueles que têm um coração, que a mesma batida que bate no coração de Deus é a mesma que bate no coração dos filhos. E por isso quando Deus olha para esses homens, para essas mulheres, fala assim: opa, esse é diferente. Davi chega na cidade de Ziclag ali, 1 Samuel capítulo 30, a Bíblia diz que quando ele chega, ele vê aquela devastação, entraram ali, roubaram todas as suas mulheres, seus filhos, de todos, saquearam toda a cidade. Davi fica desesperado, Davi começa a chorar. Os homens de Davi, olha que coisa interessante. A Bíblia diz que no capítulo 22 de 1 Samuel, aqueles homens ordenaram Davi, chamaram Davi para ser rei sobre eles. Caverna de Adulão. No capítulo 30, quando eles estão ali em Ziclag, a Bíblia diz que os mesmos homens que fizeram de Davi o seu chefe, eram os mesmos homens que quiseram apedrejar Davi. Davi desesperado com aquela situação, mas Davi ele entendia que não era aquilo que ele queria passar para o povo, mas sim aquilo que ele carregava. Davi fala assim: me traz um éfode. A Bíblia diz que Davi coloca um éfode, ele vai se consultar com Deus: Senhor, devo ir até atrás deles ou não? Vá que eu vou entregar nas suas mãos. A Bíblia diz que Davi sai atrás
daquele exército inimigo. A Bíblia diz que no meio do caminho, de repente, Davi encontra um homem caído, quase morto. Davi tinha uma missão. A missão de Davi era voltar, era pegar aquele exército inimigo e trazer de volta as suas mulheres, os seus filhos e tudo aquilo que pertencia a ele e à sua tropa. Amém? Mas a Bíblia diz que Davi dá água para aquele homem, cuida daquele homem que estava à beira da morte. Porque Davi entendeu naquele momento que, independente do seu destino, aquilo com que ele se deparava era aquilo que ele carregava dentro do seu coração. Davi ajuda aquele homem. Quando Davi pergunta quem é aquele homem diz assim: eu faço parte do bando que saqueou a cidade de Ziclag. E Davi pergunta para ele por onde eles foram. Aquele homem diz, Davi vai atrás e traz de volta tudo aquilo que pertencia a ele e ao seu exército. O mesmo Davi chega um momento diante dos seus homens e ele chega e diz assim: quem me dera poder beber da água da fonte de Belém. Os seus homens que eram apaixonados por Davi ouvem aquilo. A Bíblia diz que de madrugada eles saem, vão até o exército inimigo. Eles pegam aquela água lá da fonte de Belém e trazem para Davi. Quando eles chegam diante do rei, entregam aquela água para Davi. Davi olha aquele copo e ele joga a água toda no chão. Jamais beberia de uma água que pudesse custar um sangue inocente. Davi entendia que a vida daqueles homens era muito mais preciosa do que o desejo do seu coração. Você está aí? Por isso que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi era um vaso de barro, um vaso torto e cheio de problema, como eu e como você. Mas a essência que existia dentro daquele vaso era algo que até então ninguém nunca tinha visto em Israel. Nenhum rei em Israel viveu o que Davi viveu. Quando você vai hoje em Israel, você vê lá um arbusto lá de Davi, a cidade do rei Davi. Jerusalém, tudo se fala em Davi, ninguém fala em Saul. O problema não é quem você é, mas sim o que você carrega. Se você carrega a glória de Deus dentro de você, independente se alguém acredita ou não, não importa. Mas o Senhor, que conhece você, que te vê no íntimo do coração, sabe a verdadeira essência que você carrega. E aí chega no último estágio. Esse barro, depois de ser colocado nas mãos do olheiro, de ter tomado forma, ele vai para o último estágio. E eu quero que você preste muita atenção nisso. Ele é colocado dentro de uma fornalha. E esse fogo, gradativamente, ele vai sendo aumentado. Esse vaso, ele vai aquecendo de uma forma tão forte, mas tão forte, que conforme a intensidade do fogo, maior é a resistência do vaso. Saiba que se você está vivendo algum problema na sua vida, passando por algum fogo, tenha certeza no seu coração, que quanto maior o fogo que você está passando, mais resistente você vai se tornar. Quanto maior o fogo que você passar, mais intensidade, mais força você vai receber de Deus. E Deus, glorifica a Deus. A Bíblia nos conta que
João capítulo 12, Jesus chega para os discípulos e diz assim, olha, eles chegam ali no Monte das Oliveiras, perto das proximidades ali de Betfagé, aí ele fala assim, olha, vocês vão andar naquela cidade ali, vocês vão achar uma jumenta e um jumentinho. Vocês vão desamarrar e vocês vão trazer para mim. Se alguém perguntar para vocês quem foi que mandou, vocês falam que foi o Senhor que mandou e que depois ele vai devolver. A Bíblia diz que os 2 discípulos voltam com aquele jumentinho, colocam as suas capas sobre aquele jumentinho, Jesus monta naquele jumentinho, e quando ele entra em Jerusalém, diz a Bíblia que as pessoas iam jogando suas capas no chão e diziam, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, o Senhor, o Rei dos Judeus. As pessoas começam a adorar Jesus, Jesus entra ali montado num jumentinho, como diz lá no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. A Bíblia, tudo que fala no Antigo Testamento, precisava se cumprir no Novo. Então foi dito no profeta Zacarias, coloca para mim aqui por favor, Zacarias capítulo 9, versículo 9. Tem alguém aí? Amém. Zacarias 9, 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumento. O profeta Zacarias, ele havia dito que o Messias iria entrar em Jerusalém montado no jumento, então Jesus precisava fazer-se cumprir as profecias. Ele pega aquele jumentinho, ele monta no jumentinho e ele entra em Jerusalém. Mas quando você vai para João capítulo 19, você vê um povo ali diante de Pilatos, dizendo assim, crucificam, crucificam, crucificam. O mesmo povo que em João capítulo 12 estava exaltando Jesus, era o mesmo povo que estava crucificando. Mas pastor, o que isso tem a ver com vaso? O que isso tem a ver com barro? Jesus passou por momentos de felicidade. Jesus também passou por momentos de aflição. Mas Jesus não estava preocupado com o momento em que ele estava vivendo e nem tampouco aquilo que ele estava passando. Jesus sabia que ele carregava dentro dele uma essência e ele tinha uma missão e ele sabia que ele não podia falhar na missão dele. Então, independente se as pessoas estavam exaltando, se as pessoas estavam querendo crucificar, Jesus sabia qual era o seu destino. Ele sabia que tudo aquilo precisava se cumprir na vida dele. Que ia chegar o tempo da exaltação, ia chegar o tempo da crucificação. Entenda uma coisa nesta noite. Vai ter um tempo na tua vida em que tudo vai dar certo. Vai ter um tempo na tua vida em que você vai dizer, Deus está comigo, Deus é comigo. As coisas vão acontecer e você vai acreditar que Deus está contigo. Mas vai chegar um tempo na tua vida, e eu não estou profetizando, porque isso é bíblico. A Bíblia diz que no mundo nós passaríamos por aflição, que nós devíamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Vai chegar um tempo na tua vida que você vai passar por uma fornalha. Mas você precisa entender que o mesmo Deus que te levou na exaltação é o mesmo Deus que permite que você passe na fornalha. Mas entenda uma coisa, o vaso quando ele vai para a fornalha, ele não é estragado na fornalha, pelo contrário, ele sai poderoso da fornalha. Glorifica a Deus. E quando o vaso ele sai da fornalha, ele está preparado para receber aquilo que precisa ser colocado dentro dele. A Belém Church não é uma igreja diferente de nenhuma outra igreja, mas é uma igreja onde preza a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer as verdades desse evangelho, porque são essas verdades que vão fazer com que nós possamos ficar de pé nos dias maus.
A Bíblia diz que os dias maus são para as pessoas do mundo e são para aqueles que se escolhem Jesus como Salvador da sua vida. Esses dias maus são para todas as pessoas, mas são nos dias maus que nós precisamos estar firmados na palavra. Quando você pega uma árvore e você tira ela da terra, essa árvore, fala alto, essa árvore. Quando você pega um peixe, você tira ele da água, esse peixe, por quê? Porque a árvore saiu da conexão da onde vem o alimento dela. O peixe saiu do ambiente onde ele vive, onde ele respira. Assim sou eu e você. Se nós formos desconectados de uma fonte chamada Jesus, nós iremos morrer, iremos padecer e não encontraremos a verdadeira plenitude daquilo que Ele tem para nós. Se você sai da conexão, você perde a identidade de quem você é. Por isso nós vemos muitos homens e mulheres de Deus, que em algum momento da sua vida tiveram decepção. Entenda uma coisa, não com Deus, mas com homens. E se desconectam do Senhor. Deixa eu te dizer mais uma coisa também nessa noite, em nome de Jesus. O homem é falho. O homem erra. Eu e os pastores desta casa trabalhamos arduamente para tentar acertar todos os dias, mas nós somos falhos. Somos seres humanos como vocês. Os trabalhadores, os voluntários desta casa, os obreiros e os diáconos, são seres humanos que têm as suas verdades, carregam com eles as convicções que eles acreditam, mas também têm as suas falhas. E nenhuma pessoa pode fazer com que você perca a verdadeira essência de quem você é em Jesus. O mundo pode estar desabando do teu lado, mas você não pode se desconectar da fonte. Pastor, mas eu não estou me desconectando não, eu simplesmente vou sair da igreja e vou para outra igreja. Eu vou te dizer uma coisa em nome de Jesus. Você vai sair daqui, você vai para outro lugar, e no outro lugar você vai encontrar outro problema. E você vai sair do outro lugar e vai para outro lugar e vai encontrar outro problema. Porque não tem uma igreja na face da terra que não tenha problema. Sabe por quê? Porque tem gente lá dentro. Enquanto tiver gente, tem problema. Se tiver uma pessoa, tem um problema. Se tiver 1000 pessoas, tem 1000 problemas. Porque eu e você somos problemas. Nós precisamos simplesmente administrar os nossos problemas. Nós não podemos fugir dos nossos problemas. As dificuldades não foram feitas para serem tiradas da nossa vida, mas foram feitas para serem passadas por cima dela. São as dificuldades que te fazem crescer. São as dificuldades que fazem você amadurecer em Deus e saber quem você é. Eu já falei algumas vezes aqui, uma pessoa quando ela está em depressão e ela tenta a morte, na verdade ela nunca quis morrer, ela quis acabar com a dor que ela carregava. Aí por isso ela tenta o suicídio. Mas ela nunca quis deixar de viver. Ela simplesmente queria pagar aquela dor que ela carregava. Mas são essas dores que nós precisamos lutar contra elas e entender aquilo que Deus tem para nós. A palavra de Deus no livro de Romanos capítulo 12, versículo 2 diz que nós não devemos nos conformar com este século, mas devemos transformar a nossa mente, metanoia. Transformar é você pegar algo que estava de um jeito e virar ele do lado ao contrário. Você tem que pegar a tua mente e fazer com que ela entenda que ela não tem domínio sobre você, mas você domina a sua mente. A minha mente não vai dizer para mim aquilo que eu vou fazer, mas eu vou determinar para ela o que vai acontecer. Nós há um tempo atrás, já estou fechando minha mensagem, no ano de 2017, em novembro, fizemos uma reunião aqui na igreja com a liderança. Eu liguei para minha esposa, fui pegá-la em casa para almoçar. 2017. Peguei ela em casa, estava até contando para os irmãos ontem na festa. Peguei minha esposa em casa uma quinta-feira, um feriado, 2 de novembro. Peguei ela em casa com as crianças, botamos dentro do carro e fomos sair para almoçar. Quando cheguei no caminho, eu estava entrando no Village Mall, de repente o Espírito Santo falou assim: toma cuidado com esse cara de moto. Eu olhei e vi um cara de moto na minha frente, meio esquisito. Eu, na mesma hora que eu entrei no Village, eu saí. Já contei isso aqui. Quando eu saí do Village, aí eu olhei pelo retrovisor, ele saiu do Village e veio atrás de moto. Eu falei: Márcia. Ela falou assim: por quê? Eu falei: estão seguindo a gente. Na mesma hora eu liguei para a polícia, comecei a explicar para eles que estavam me seguindo, mas a nossa polícia é uma benção, né? Nada contra os policiais, Menezes, meu irmão e outros aqui.
Tem uns que com certeza são diferentes. Você é diferente, meu irmão. E outros aqui, ó. Mas aí, não, de verdade, eu não estou falando da instituição. Estou falando de alguns profissionais que, como toda área, é assim que acontece. Então, os caras começaram a nos seguir. Eu sei que minha mulher começou a orar dentro do carro, orar dentro do carro, orar dentro do carro. E eu quero que você entenda os detalhes, como Deus age na vida de um homem que carrega dentro dele a essência de Deus. Nós tínhamos um carro blindado. Eu precisei vender esse carro. E aí, depois de ter vendido esse carro, eu comprei um outro carro que não era blindado. Eu fiquei 6 meses com um carro que não era blindado. E de repente estou trabalhando na minha empresa, do meu lado, assim colado, tem uma loja de carro. Quando eu olho assim, o meu carro que era blindado voltou a venda na loja. E aí eu vendi o carro porque eu estava precisando investir dinheiro no meu negócio, mas as coisas já tinham mudado, o dinheiro voltou. Aí eu falei, eu vou comprar esse carro de novo. Eu comprei o carro. E eu comprei o carro na semana que aconteceu isso. E aí eles vieram me seguindo, foram do Village Mall até o Mansões me seguindo. E eu roletando os sinais e eles atrás. Quando parei no sinal que não dava mais para sair, a minha mulher orando, os meninos desesperados dentro do carro. Como eu estou falando com vocês, eu parei o carro, olhei para trás e falei, minha filha, calma, não vai acontecer nada. Ele parou a moto do lado do meu carro, levantou a camisa, tirou uma pistola desse tamanho, deu 2 coronhadas no vidro. Quando ele deu 2 coronhadas, que ele viu que era blindado, ele botou de novo na cintura e foi embora. Mas, pastor, o que isso tem a ver com vaso? Aquilo que eu carrego comigo não vai determinar aquilo que vai acontecer, mas sim Ele vai dizer para mim como eu devo ou não agir. Se eu tivesse entrado no Village, que era a vontade dele, quando eu tivesse parado no estacionamento para descer do carro, ele tinha roubado o meu relógio. O Espírito Santo de Deus me disse, tome cuidado com ele. Às vezes você pode dizer assim, mas Deus não fala comigo. Eu tenho certeza que Deus fala com você todos os dias. Talvez você não tenha condições de ter parado para ouvir aquilo que Ele tem para te dizer. Você é esse vaso de barro que carrega uma manifestação, uma essência da glória de Deus. Quando você chegar nos ambientes, não é quem você é, mas sim o que você carrega. Paulinho, você pegou ele? Cadê o meu amigo? Luciano, né? Como? Robson. Ontem nós fomos no jantar. Robson, deixa eu falar uma coisa para você. Você só está aqui porque Deus tem uma promessa sobre a tua vida. Amém? Você não me conhece, a gente se conheceu ontem lá no jantar, quando estávamos saindo. Mas eu senti muito da parte de Deus que você estivesse conosco nessa noite. E Deus a partir de hoje vai começar algo poderoso na sua vida, creia nisso. Não é à toa que você está aqui. O Robson estava tomando conta dos carros lá no hotel. E quando saímos de lá, fiz amizade com ele rápido. Eu falei, Paulinho, cuida dele, leva ele amanhã para o culto. E para a glória de Deus ele está aqui. Nós somos influenciadores. No ambiente que você possa se encontrar, você tem que falar de Jesus para as pessoas. Talvez se ontem eu não tivesse aberto a minha boca e tivesse falado para o Robson de Jesus, eu não sei se ele teria oportunidade de estar em poucos dias dentro de uma igreja. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Aonde você se encontrar, você precisa falar de Jesus para as pessoas. Porque as pessoas estão desesperadas, precisando de uma solução para a vida delas. E não é você que vai dar a solução, nem tampouco eu. Mas eu e você carregamos algo dentro de nós que elas precisam. Jesus. Nós somos um vaso de barro que qualquer momento pode ser quebrado, mas a essência da glória de Deus, ela nunca vai sair de dentro de nós. Um vaso, quando ele quebra, e o líquido que ele carrega,
Quando esse vaso quebra, o líquido se perde. Mas existe uma essência dentro de você e dentro de mim, que independente desse vaso ser quebrado, ou ele está inteiro, essa essência, ela jamais vai se perder. Essa essência é o Espírito Santo de Deus. Essa essência é o nosso Consolador, que nós precisamos convidar todos os dias para estar conosco. Eu quero te pedir nesse momento que você possa ficar de pé. Eu já estou encerrando minha mensagem. Belém só foi Belém porque Jesus nasceu lá. A Belém Church só é a Belém Church não porque eu e você fazemos parte desta igreja, mas porque a glória de Deus está sobre ela. Em vasos de barro, vasos que não têm valor nenhum para muitas pessoas, mas para Ele nós somos preciosos. Vão ter pessoas que vão olhar para você e talvez não vão te dar a credibilidade que você precisa. Eu não sei para quem que eu estou falando nesse momento, mas você precisa entender que você tem credibilidade com Ele. Mesmo diante de tudo de errado que você fez na tua vida, creia nisso. O teu Deus te chamou porque você tem credibilidade com Ele. Porque um pai, por pior que seja o filho, ele jamais deixa de amar o seu filho. Muitos podem falar do meu filho, mas eu jamais deixarei de amá-lo. Assim é Deus contigo. Independente se alguém acredita ou não em você, Ele acredita. E essa noite Ele te trouxe a esta casa para você entender que o amor dEle por você não depende das tuas atitudes nem das suas decisões. O amor dEle por você depende exclusivamente daquilo que você representa para Ele. Ele sabe que você até hoje talvez não conseguiu se firmar, mas a partir de hoje Ele vai começar um processo novo na tua vida. Ele vai começar a colocar um amor que até então você não conhecia, e você vai começar a viver aquilo que você sempre desejou. Pastor, eu queria muito me entregar para Deus, mas eu não consigo. Você não conseguia. A partir de hoje começa um projeto novo na tua vida, uma nova fase, um novo momento. A única coisa que o vaso precisa é o seguinte: ei, olheiro, eu estou aqui, eu quero ser trabalhado. Se você chegou aqui essa noite e você quer que o olheiro, o verdadeiro olheiro, trabalhe na tua vida, você só precisa de uma coisa: olheiro, eu estou aqui, trabalha no meu ser, me molda, me limpa, me coloca de lado, faz todos os processos que eu preciso passar, mas me trata para que eu possa me tornar um vaso de honra, não um vaso de desonra, um vaso onde a manifestação da tua glória venha a ser poderosa. Pai, é debaixo desta palavra que eu te peço no nome